tivemos o início, né, mais ou menos no 13 de março, por aí, nós tivemos o início da pandemia, do Covid. Até então não era nem ainda considerado pandemia, nós estávamos iniciando os primeiros casos de uma doença desconhecida para nós e extremamente complexa de se trabalhar até que a gente pudesse, né, ser decretado como uma pandemia no mundo. E a gente recebeu, e no auge dos casos foram aparecendo, o número de casos foi aumentando, e o número de mortes, e o desespero batendo, e muito difícil para os municípios, porque triplicava, quadruplicava o número de EPIs que tinha que usar, e materiais e tal. E aí, como presidente do COSEMS, a gente recebe uma ligação, né, da NET, representando um grupo denominado Mulheres pelo Brasil. Então, para entender um pouquinho melhor o grupo nasceu em 2013, 40 mulheres foram a Brasília, para a gente contar um pouco o que a gente achava do país, o que a gente estava sentindo e, de alguma forma, se colocar à disposição para que a gente pudesse fazer. A gente queria trabalhar políticas públicas e foram tantas coisas nesses anos que a gente fez acontecer que vocês não imaginam. Aí é um grupo sem hierarquia, sem partidarismo, mas que trabalha muito o bem do Brasil e dos brasileiros. O único propósito, contribuir para um país mais justo, com mais oportunidades para todos. E foi isso que a gente decidiu fazer. Nos primeiros anos a gente rodou muito o país para entender melhor as realidades de cada região. E naquele momento, Fortaleza foi a primeira cidade a receber esse grupo aqui, para a gente conhecer algumas coisas que a gente via, que a gente estava fazendo. Dividimos primeiro os municípios de pequeno, médio e grande porte, qual o quantitativo que isso representava e a necessidade que cada um necessitava naquele momento também. E passamos para o Grupo Mulheres pelo Brasil e, a partir daí, começamos a receber todo o apoio necessário, que vai desde cilindro de oxigênio até equipamentos e insumos para, por exemplo, campanhas de vacinação depois que tivemos a vacina. Foi quando a gente criou o movimento Unidos pela Vacina e a gente trabalhou durante 3 anos, mais ou menos, com um objetivo simples. Devido à nossa capilaridade, a gente foi direto para os municípios. E a gente montou uma plataforma de doação e durante aquele ano a gente conseguiu atender mais de 4.100 municípios. No Ceará a gente atendeu 184 municípios com alguma forma de doação, que veio que seja de empresa privada, de pessoa física, de grupos, de associações. E a gente começou a especializar em várias áreas, na educação, na saúde, no empreendedorismo, combate à violência, sem dúvida, esporte, cultura, e pouco a pouco o grupo passou a expandir, faz com que hoje a gente já está com 138 mil mulheres em todos os estados do país e em 21 países no exterior. Mas através das meninas vinha conversando sobre o projeto Voz da Liberdade, estava precisando de pessoas para poder aprender a Rena Tenerife e eu me interessei. Aí através delas eu me encaixei e consegui aprender também. Eu participei do Vozes e através disso foi indo. Fui conhecendo melhor e quando chegou um tempo passei a ser até monitora. Só de ver as pessoas que já participaram, que estavam dentro do sistema, hoje em dia, graças a Deus, não estão mais, porque correram atrás, lutaram, batalharam bastante para poder se sair. E eu acredito que também, junto com Vozes da Liberdade, junto com a gente, também elas tiveram essa força para não voltar mais atrás. Eu acho que isso é muito importante. Devido, né, aos nossos 53 anos de Pia Marta, temos uma história dentro da comunidade, do estado, né, do Ceará, de Fortaleza, e a confiança dessas famílias. Então,
foi possível trazer alguns cursos, né, em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, tendo o projeto Florescer como grande pontapé. E já tivemos cursos que possibilitaram mulheres a hoje abriram seu próprio negócio, estão com uma renda bem maior, estão inseridas no mercado de trabalho, pois esses cursos são todos devidamente acompanhados, né? O percurso delas, a caminhada delas, a evolução delas nesses cursos. Então, essa aproximação do grupo com a gestão do município, então a gente começa falando com prefeitos, secretários, e aí depois a gente chega nos gestores, né, ali dentro das UBSs, e a gente tem trabalhado nos municípios principalmente 4 pilares. O pilar da comunicação, que eu acho que é o pilar mais importante de comunicação, educação, fala da linguagem desses territórios, né, para a população, com o curso de multiplicadores dessa informação. E em seguida a gente entra dentro das UBSs levando uma tecnologia, que é uma tecnologia, um painel super simples de uso dos técnicos e enfermeiros da UBS para fazer a busca ativa, tanto das crianças que não fizeram a vacinação, que precisam ser vacinados, como das mulheres que estão afastadas e precisam retornar ao cuidado do citopatológico. Escola indígena Chuí, era bastante aluno, tudo nessa faixa etária de 15 a 19 anos. Eles ficaram tão impactados com as fotos, ficaram fazendo N perguntas e eu também, como gosto de falar, fiquei explicando bem direitinho. Resumindo, quero dizer que eu estou muito feliz por ser agora uma multiplicadora e sou mais uma. E não é porque eu me certifiquei que eu vou parar, eu vou continuar, vou dar andamento ao que eu aprendi, colocar tudo direitinho em prática para prevenir e levar as orientações para os nossos parentes. E com este curso foi um impacto bom, não foi uma coisa ruim, foi boa, porque nós chegamos até as mães, os pais, tios, avós, pegamos todo o contexto das pessoas, né? Para que elas levem filhos, sobrinhos, netos, para que sejam vacinados, né? E também com as gravuras que foi nos dado aqui no curso, foi um impacto para eles. Eu tive assim umas rodas só de jovens e eles ficaram arrasados com aquela história de olha, o que é que acontece com quem não se vacina, hein? Hoje a gente trabalha nos 10 municípios da segunda região de Calcaia. A gente fechou o ano, é sempre interessante a gente olhar ao longo do ano, né? Então a gente entrou em janeiro do ano passado a dezembro. A gente teve um aumento de 38% quando a gente fala de cobertura vacinal em meninos e 31% quando a gente fala em meninas, quando a gente olha na totalidade os 10 municípios. E aqui realmente me deram a mão, me abraçaram, me apoiaram e estou aqui. E ela sabe que pode contar comigo no que precisar, que tiver no meu alcance, estarei aqui com elas. O grupo é o Grupo Mulheres do Brasil, então é toda e qualquer mulher, de qualquer área, de qualquer região, qualquer bairro, qualquer cor, qualquer religião. O grupo é um grupo aberto para quem quer ajudar as outras pessoas. Simples assim. E olhando para o futuro, eu acredito cada vez mais na força dessa união. Nossa meta é ampliar ainda mais esse impacto, chegar em mais lugares, envolver ainda mais mulheres, porque elas ficam muito melhores depois que elas são envolvidas, e continuar sendo uma rede que acolhe, que mobiliza e que transforma.